Olá, cinéfilos! Prepare-se para mergulhar em um dos filmes de lobisomem mais sombrios e marcantes da história do cinema. Hoje vamos revelar os bastidores, as curiosidades mais surpreendentes e os segredos que transformaram Grito de Horror, dirigido por Joe Dante em 1981, em um clássico absoluto do terror. Você vai conhecer desde os desafios da produção, passando pelos efeitos especiais que impressionaram uma geração, até as polêmicas que o cercaram. Então, se você é fã de lobisomens, criaturas noturnas e histórias perturbadoras, este vídeo é para você. Lançado no início da década de 80, Grito de Horror chegou para redefinir a forma como o cinema retratava os lobisomens. Diferente das produções clássicas da Universal, que ainda influenciavam fortemente o gênero, o filme apostou em um tom moderno, brutal e cheio de referências à cultura pop da época. Joe Dante, que viria a se tornar conhecido mundialmente alguns anos depois por Gremlins, já mostrava aqui seu talento em misturar humor, horror e uma boa dose de crítica social. Uma das maiores curiosidades é que o filme se baseia no livro homônimo de Gary Brandner, publicado em 1977. No entanto, a adaptação foi bem livre. Muitas mudanças foram feitas para que a história ganhasse um ritmo cinematográfico mais envolvente, e isso irritou bastante o autor da obra, que nunca ficou totalmente satisfeito com o resultado. Apesar disso, o público abraçou a versão de Dante, que se tornou um sucesso de bilheteria e abriu espaço para uma franquia de várias continuações. Embora poucas tenham conseguido repetir o impacto do original, o elenco também chama a atenção. Dee Wallace, que interpreta a jornalista Karen White, era uma atriz em ascensão e pouco tempo depois ficaria ainda mais conhecida ao estrelar outro clássico dos anos 80, E.T., o Extraterrestre. Outro destaque é Robert Picardo, no papel de Ed Quist, o perturbador assassino em série que desencadeia toda a trama. Ele entregou uma das atuações mais intensas de sua carreira, sendo lembrado até hoje pelos fãs do terror. Mas o que realmente fez Grito de Horror entrar para a história foram seus efeitos práticos e inovadores. Na época, os filmes de lobisomem tinham uma grande dificuldade: como mostrar a transformação de um ser humano em uma criatura horrenda, sem depender de truques toscos ou cortes rápidos. Foi aí que entrou o lendário artista de efeitos especiais Rob Bottin, discípulo de Rick Baker, que estava trabalhando simultaneamente em outro filme de lobisomem lançado naquele mesmo ano, um lobisomem americano em Londres. Bottin criou um processo de transformação em tempo real, utilizando próteses mecânicas, látex e um trabalho de maquiagem impressionante. A cena em que Ed se transforma diante da câmera ainda hoje é considerada uma das melhores sequências do gênero. Outra curiosidade é a quantidade de referências escondidas ao longo do filme. Joe Dante, apaixonado pela história do cinema, recheou Grito de Horror com homenagens a clássicos do terror. O personagem do dono da livraria, interpretado por Dick Miller, por exemplo, se chama Walter Paisley, o mesmo nome de um papel que ele havia feito em A Bucket of Blood, de 1959. Além disso, nomes de personagens como George Wagner, Earl Kenton e Sam Newfield são homenagens a diretores que haviam trabalhado em produções clássicas de monstros da Universal. Até Roger Corman, mestre dos filmes B, faz uma breve aparição em uma cabine telefônica. A ambientação também merece destaque. Ao invés de se limitar a uma cidade ou a um castelo sombrio, o filme leva boa parte da narrativa para uma colônia terapêutica afastada, um cenário que mistura calma e isolamento com uma crescente sensação de desconfiança. Esse contraste entre o aparente refúgio pacífico e a verdadeira natureza dos personagens reforça a tensão, deixando o espectador sempre em dúvida sobre quem é humano e quem é monstro. Outro ponto pouco comentado é a forte carga de crítica social presente na obra. O filme discute temas como a alienação da mídia, o sensacionalismo jornalístico e até mesmo os instintos reprimidos da sociedade moderna. Joe Dante soube usar o terror como metáfora para falar sobre os desejos ocultos do ser humano, tornando a narrativa muito mais profunda do que uma simples história de lobisomens. Uma das curiosidades mais interessantes sobre Grito de Horror é que ele foi lançado em 1981, o mesmo ano de um lobisomem americano em Londres, criando
criando quase uma competição entre dois filmes de lobisomem que mudariam para sempre a forma de retratar essas criaturas no cinema. Ambos foram elogiados justamente por seus efeitos de transformação realistas, mas enquanto John Landis optou por inserir um toque mais de humor negro em sua obra, Joe Dante preferiu manter uma atmosfera mais sombria, próxima do horror psicológico. Essa coincidência ajudou a consolidar 1981 como um ano de ouro para os filmes de lobisomens. O sucesso de Grito de Horror também se deve à sua ousadia em misturar elementos de diferentes estilos de terror. Ele tem momentos de suspense puro que lembram thrillers de assassinos em série, cenas de gore que impressionaram pela violência gráfica para a época e até toques de sátira escondidos em diálogos e situações. Essa mistura de tons foi uma marca registrada de Joe Dante ao longo de sua carreira, mas aqui ela ainda estava em sua forma mais crua, o que garantiu ao filme uma aura única. O impacto foi tão grande que Grito de Horror acabou gerando uma franquia com várias sequências, embora quase nenhuma tenha repetido a qualidade do original. Entre elas, destacam-se Howling 2, Your Sister is a Werewolf, 1985, que se tornou famoso mais pelo exagero do que pela qualidade, e Howling 3, The Marsupials, 1987, que leva a história para a Austrália em um tom completamente diferente. Aproveite e se inscreva no canal Vlog Clássicos do Cinema e ative o sininho, pois iremos abordar a continuação dos capítulos dessa saga Howling em breve no canal. Ainda assim, o primeiro longa continua sendo a referência máxima quando se fala em cinema de lobisomens dos anos 80. Outro aspecto curioso é a quantidade de participações especiais de nomes ligados ao mundo do terror e da ficção científica. O próprio escritor John Sayles, responsável pelo roteiro, aparece como atendente de necrotério. Forrest J. Ackerman, editor da famosa revista Famous Monsters of Filmland, surge rapidamente em uma cena dentro da livraria. Esses pequenos easter eggs funcionam como uma carta de amor de Joe Dante aos fãs do gênero, reforçando a ideia de que o filme foi feito por alguém que conhecia profundamente a tradição do cinema de horror. A atuação de Elizabeth Brooks como Marcia Quist também merece destaque. Com sua presença hipnótica e sensual, ela ajudou a consolidar a imagem dos lobisomens como criaturas ligadas ao desejo e ao instinto sexual. Sua personagem, envolta em um clima de mistério, acabou se tornando um dos ícones mais lembrados da produção, trazendo um lado erótico que não era tão comum em filmes de lobisomem até então. Apesar de todas essas qualidades, Grito de Horror enfrentou diversos problemas de bastidores. O orçamento era limitado, o que obrigou a equipe a improvisar em muitos momentos. Rob Bottin, responsável pelos efeitos, tinha apenas 21 anos quando assumiu o projeto e chegou a trabalhar exaustivamente por dias seguidos para dar vida às criaturas. Sua dedicação rendeu frutos, já que o realismo das transformações ajudou a elevar o status do filme a um patamar cult. Outra curiosidade interessante é que o final do longa gerou discussões acaloradas entre os fãs. Sem dar muitos spoilers para quem ainda não assistiu, a última cena envolvendo a personagem de Dee Wallace foi considerada ousada e chocante para a época. Muitos críticos enxergaram ali uma metáfora poderosa sobre a verdade e a manipulação midiática, enquanto outros simplesmente a interpretaram como um desfecho surpreendente para um filme de horror. Seja como for, o final ajudou a manter Grito de Horror vivo na memória coletiva do público. Vale lembrar também que Joe Dante tinha apenas 31 anos quando dirigiu o longa. Ele vinha de experiências em produções de baixo orçamento e conseguiu provar sua habilidade em lidar com narrativas complexas e visuais impactantes. Isso abriu portas para que logo depois fosse convidado por Steven Spielberg a dirigir Gremlins, outro clássico absoluto da década de 80. Mais de 4 décadas depois, Grito de Horror continua sendo lembrado como um dos filmes de lobisomem mais importantes da história. Não apenas pela forma inovadora como apresentou suas criaturas, mas também pela ousadia em explorar temas profundos sob a superfície de um terror sangrento. O longa permanece como um marco do cinema de gênero, inspirando novas gerações de cineastas e servindo de referência obrigatória para qualquer fã que queira entender como os lobisomens ganharam vida nova nas telas do cinema.
Esse foi um mergulho nas curiosidades e bastidores de Grito de Horror, 1981, um filme que provou que o terror pode ser ao mesmo tempo assustador, reflexivo e cheio de personalidade. Se você é apaixonado por clássicos do gênero, esse é daqueles títulos obrigatórios que merecem ser revisitados sempre que a lua cheia aparece no céu. Até a próxima sessão!